Bom, então, para iniciar, eu vou começar já fazendo algumas perguntas, né? Para que todos nós temos dúvidas em relação a este assunto tão importante para a igreja. Então, eu vou fazer minha primeira pergunta, irmão Hermanos. Hoje a igreja está bem corrompida, né? Está, como você falou, cancerígena, o câncer. Ela precisa passar pelo que você pregou, uma purificação. Você poderia falar para a gente, na história da igreja, uma situação que os cristãos tiveram que purificar a igreja na história? Na semana passada, nós falamos um pouco sobre a reforma. A própria reforma, ela foi um ato de purificação, né? Existia essa situação toda na igreja da época, na igreja que era oficial pelo Estado, e aí surgiram a igreja protestante. E nesse meio ali, mais ou menos no século XVI, XVII, a igreja anglicana, ela era dominada por reis. Ela tinha essa questão governo e questão civil ali meio junto. E algumas famílias, elas começaram a questionar alguns elementos. E aí eles queriam tirar o governo da igreja para a vida das famílias, né? Isso estava tendo um impacto, né? Isso estava trazendo uma certa destruição ali para a igreja, essa mistura de governo e igreja, essa coisa toda, né? E então eles queriam separar um pouco isso, né? Então esse foi o primeiro ponto, ali surgiu essa necessidade dessa purificação. E aí surgiram os puritanos, foi meio esse contexto da igreja anglicana que surgiram os puritanos. E assim como o termo cristão, ele foi dado de uma forma pejorativa na igreja de Antioquia, aqui também o termo puritano, ele foi tirado de um contexto meio que depreciativo. Vocês querem ser os purinhos aí? Então foi nesse contexto que surgiu dentro da igreja anglicana o termo puritano, né? E depois aí houve uma grande divisão ali, uma grande tensão na igreja, inclusive gerando a expulsão de 200, em torno de 2.000 ministros das igrejas anglicanas. Então isso é uma espécie de purificação da igreja, né? Por esse contexto. E aí surgiu aí um pastor chamado Baxter. E ele era meio rude, meio grosseirão, assim. E então ele foi um dos excluídos, e mais para frente ele foi para uma comunidade. E essa comunidade era uma comunidade pequena, de torno de 800 famílias, mais ou menos. E essas pessoas, ela tinha poucas famílias que se envolviam com a igreja, de forma séria. Com a vinda desse pastor, ele começou a fazer esse trabalho de purificação, esse trabalho de sério da igreja. E depois de um tempo, ele trouxe praticamente toda essa vila da igreja. Eram poucos, e esse trabalho de purificação mesmo, de deserto espiritual que essa vila encontrava, ele começou a trabalhar forte, de uma forma séria, de uma forma dedicada, onde chegou uma época onde praticamente todas as ruas eram dominadas por pessoas da igreja. Então essa foi uma forma que eles purificaram, né? Uma época da igreja, onde na história da igreja foi purificado a igreja. Eu vou fazer mais uma pergunta para você sobre pecados. Eu acho que é bastante dúvida. A visão dos puritanos que foi mencionado, quais os exemplos de pecados que deveriam ser disciplinados? Os puritanos, eles levavam a sério, né? Eles tinham um pouco dos santos, da horizonte, né? Eles levavam a sério essa questão da vida cristã.
E eles eram muito fortes nos lares. Uma coisa que talvez hoje não seria algo de disciplina na igreja, mas era considerado um ato passivo de ser uma pessoa ser disciplinada. O culto no lar, por exemplo. Eles tinham muito forte essa vida cristã no lar. E nas visitas pastorais as perguntas eram relacionadas ao que? Como que foi o catecismo? Então eles chegavam lá, quando chegavam no João Miguel, e falavam, me dá o catecismo da semana. Então, isso eram pecados que na época os puritanos tinham como algo muito sério. Então, o homem que não exercia a sua liderança no lar, ele era passivo de ser disciplinado. Então, esse era um dos pecados que eram muito fortes na época. Né? Isso aconteceu tanto na Escócia, na Inglaterra, e isso era parte do treinamento, vamos dizer assim. Então, essas eram as coisas que eram muito fortes na época dos puritanos. A vida cristã no lar. Eles tinham muito forte o catecismo, decorar as escrituras, o culto no lar era algo que era impensável. Se nós olharmos para os dias de hoje, é meio que algo excepcional, um homem que exerce o culto no lar, um homem que exerce essa força cristã no lar, de instruir, de conduzir a família. Então isso era algo que impensável de um homem não realizar na época dos puritanos. Uma tarefa mínima, né? Uma tarefa mínima. O básico era isso. O básico de um homem era disciplinar a sua família, culto no lar, catecismo, discipulado e outros. Ok. Vou fazer uma pergunta agora para o pastor Jonathan. Vocês quiserem fazer perguntas, tá? Vocês podem levantar a mão. O Novo Testamento, pastor, você poderia dar exemplo de pecados que foram disciplinados na igreja primitiva? Pecados da igreja primitiva, a gente ouviu alguns que foram objeto de disciplina na pregação de hoje. Você pega em Atos 5, tem Ananias e Safira, e é algo que, se a gente for pensar hoje, a gente estaria ralado, né? Você imagina? Foi uma mentira que fez com que eles caíssem mortos. Então, era uma disciplina e Deus trabalhou dessa forma naquela época. E a consequência você vê que foi temor. Houve temor, as pessoas de fora olhavam, eles encaram de fato com seriedade a vida cristã. O próprio texto de Coríntios, né, capítulo 5, esse rapaz que estava deitando com a própria madrasta. Então isso foi algo que Paulo tratou, inclusive separou um capítulo da carta para isso, para que a igreja lidasse, porque parece que eles não estavam fazendo nada. Então, em Corinto eles estavam com um problema de disciplina na igreja, eles não estavam tratando o pecado como deveriam. Então Paulo exorta para que eles realmente tratem, e no caso era extremo, era pecado público, eles deveriam até tirar aquele homem do meio, porque aparentemente ele também nem fazia menção de querer se arrepender. Existem vários. Himeneu e Alexandre, Paulo menciona para Timóteo que eles deveriam ser exortados para que aprendam a não blasfemar. Algumas situações que nós vemos sobre isso é um valor, porque Deus preza pela pureza da igreja. Ok. Mais uma pergunta, pastor. Quantos indivíduos deveria envolver a disciplina na igreja? Então, quando você fala de alguém que vai ao encontro do irmão para tratar, o ideal é que seja o mínimo possível de pessoas, porque é justo por causa do alvo da disciplina, que a gente vai falar um pouco mais, mas ganhar o irmão. Então, no mundo a lógica é diferente. Você tem um problema, você vai colocar lenha na fogueira. Então, quanto mais pessoas souberem, melhor. Na igreja é o contrário. Se você tem um pecado, especialmente um pecado que é privado, uma ofensa entre irmãos, Mateus 18, esse é o princípio. Você vai lá e resolve com o irmão só. E se ele ouvir, você ganhou o seu irmão.
Então está resolvida a questão, ninguém mais precisa ficar sabendo. Nada de colocar na primeira página do jornal. Exatamente, não precisa colocar no grupo da igreja, né, do WhatsApp. Não precisa pôr no momento BC, né? Senão é aquela coisa, dá a volta, todo mundo fica sabendo, menos aquela pessoa, é isso que o mundo faz, né? Você vai contando para terceiros. E aí chega, por último, a pessoa fica sabendo e a história já foi aumentada. Então, o mínimo de pessoas necessário, o mínimo necessário de pessoas precisa para tratar. Existe uma gradação, né, se você olhar Mateus 18. São as duas pessoas envolvidas. Se aquele que ofendeu não ouvir, você chama mais uma, e assim por diante. Né? Então, é dessa forma que é assim. Ok, vou fazer uma pergunta agora para ambos, né? Mas há uma hora que a disciplina deve envolver toda a igreja. Mesmo, né? Então, vai chegar uma hora que precisa toda a igreja ser envolvida nessa disciplina. Como que nós devemos proceder? Deve ser. A batata. Nós temos as nossas assembleias. Nós vimos que o ato, ele é um ato em conjunto. Então, nas nossas assembleias, nós temos ela de forma trimestral. De forma trimestral, nós levamos aqueles casos onde chega nessa situação. De a pessoa não deu certo nas primeiras tentativas, nós convidamos ela para participar dessa assembleia, e aí, então, ali é dito o caso da igreja. Da forma mais resumida, da forma que não expõe a pessoa, a ideia não é isso, a ideia é dizer o caso da igreja, e se algum, às vezes, eu tenho alguma dúvida, aí a gente pode conversar e tratar, esclarecer tudo que está acontecendo. Mas, de forma geral, nós levamos para a assembleia, que acontece trimestralmente. Tem dois casos assim, nesse contexto. Um é um pecado que é privado e que às vezes uma pessoa fica sabendo e aí segue Mateus 18 para lá confrontar. Aí a pessoa não ouve. Aí você segue Mateus 18, leva testemunhas, a pessoa não ouve. Aí a última instância, digamos assim, né, o STF é a igreja, é a comunidade, é a assembleia. E ali, então, esse pecado, de fato, precisa ser dito porque a pessoa não quis ouvir lá no início. Então, mesmo sendo algo mais particular, está afetando a igreja. Então, ela precisa ser levado à igreja para que... a ideia, assim, o ideal mesmo, é que cada um chegasse na pessoa e falasse: puxa, irmão, vamos lá, se arrependa, não continua nesse pecado. Para que todos estimulassem essa pessoa, porque sempre o objetivo é ganhar do irmão. E a outra situação é quando já é um pecado público. Então, se é algo que é notório, de conhecimento de todos, aí precisa ser abordado perante todos. Aí a ideia não é você colocar a pessoa, né, para passar vexame e tudo mais. Mas é simplesmente porque é algo que já é de conhecimento. Aí você não vai ficar tratando em particular, não. Você tem que falar com a igreja toda, porque é algo que afeta a todos. Vou fazer mais uma pergunta para ambos. Geralmente, acho que a igreja vai ficar em dúvida, né, nesse momento da disciplina. Como deve ser tratado? A gente está falando de Mateus 18. Abre as Bíblias aí de Mateus 18. Aqui é bem claro, né, o processo. O processo ele é descrito pelo próprio Cristo, né? Ora, se teu irmão pecar contra ti, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, ganhaste teu irmão. Mas se não te ouvir, leva ainda contigo um ou dois, para que pela boca de 2 ou 3 testemunhas toda a palavra seja confirmada. Ou seja, existe um procedimento, e o procedimento está aqui. Né? E se não te escutar, diz a igreja. Então esse é o procedimento que é descrito na palavra de Deus para tratar assuntos de disciplina, se a igreja tiver em dúvida. Né? Vai lá, esclarece, leva 2 ou 3 testemunhas.
Primeiro confronta, depois leva 2, 3 testemunhas, não deu certo. É encaminhado para a igreja. Na igreja também existe o devido processo legal, né? Quer dizer, é porque senão também qualquer rumor de alguma coisa, né, uma fofoca às vezes é levada adiante e até prejudica a reputação de uma pessoa sendo uma mentira. Então você precisa saber se aquilo realmente corresponde, né? Inclusive Paulo ele fala, não aceites acusação contra o presbítero, senão com 2 ou 3 testemunhas. Até porque uma pessoa em posição de liderança, ela está mais exposta, porque às vezes tem alguém querendo derrubar, né? E se existe uma disputa por poder ou coisa desse tipo. E aí, então, é importante que haja elementos, né, probatórios, digamos assim, de que realmente aquilo aconteceu. Senão você só fica dando corda para rumores, né? Isso não é saudável para a igreja também. As provas, né? Precisa ter prova, tem que ter evidência. Eu vou fazer mais uma pergunta para o pastor Jonathan. O que exatamente estamos dizendo da pessoa que é excluída? A igreja foi lá e ela foi excluída. O que exatamente estamos dizendo dessa pessoa que foi excluída? Na prática, o próprio texto de Mateus 18 diz, né, se não ouvir a igreja, considera um gentio publicano. Quer dizer, alguém que não é um cristão. É isso que você está dizendo. Você não, pela sua conduta hoje, a sua conduta ela demonstra que você não quer fazer parte da comunidade, não quer fazer parte da igreja. Então o tratamento é como se fosse uma pessoa eu não sei se eu já vou entrar em outra questão, mas quando você tem uma pessoa que ela não quis se arrepender e ela vai lá e continua se denominando uma cristã, ou em outra igreja, e aí você não vai participar, por exemplo, de uma reunião com essa pessoa, porque ela não quer se arrepender, ela está demonstrando com a conduta que ela não é cristã, e aí você vai ter comunhão espiritual, não faz sentido. Então a ideia é que você trate de fato como uma pessoa do mundo. Você trata mal uma pessoa do mundo? Não. Você trata bem, mas você não tem comunhão espiritual. Essa que é a diferença. Isso aí seria a pergunta da... Isso, mas é interessante porque exatamente isso. O assunto ele vai entrelaçando mesmo. Porque você vê, você está dizendo para a pessoa, fala, olha, você não faz parte de uma comunidade porque você não vive como as pessoas dessa comunidade. Então não faz sentido nós dobrarmos os nossos joelhos e compartilhar do pão, do cálice. Não é uma conduta de alguém que quer ter esses elementos na sua vida, não faz parte. Então você está dizendo para ela, olha, você não é desse time, vamos dizer assim, né? Você faz parte do time. Agora, bom, acho que é isso. Vamos lá. A ideia é essa. Lá o Deus fala assim, eu disciplina aquele criança. A disciplina na igreja, ela traz condenação? Sim, quando ele é disciplinado, se ele não voltar, ele é condenado? Condenado em que sentido, senhor? Inferno. Então, na verdade, assim, é tudo uma questão de coerência, né? Como foi dito na mensagem. Se a pessoa ela vive na prática do pecado e jamais se arrepende, ela está demonstrando que ela na verdade nunca foi salva, entende? Então nós entendemos pela Bíblia que não existe a perda da salvação. Na verdade, existe alguém que nunca foi salvo, por isso não produziu frutos. Muitas vezes existe uma dificuldade grande de você ser taxativo. Por exemplo, uma pessoa que hoje não está mais na igreja, mas que uma vez pertenceu à igreja. Você pode afirmar categoricamente ela é salva ou ela não é salva? Eu não consigo, porque às vezes Deus está tratando com ela e o tempo de Deus não é o nosso tempo. Às vezes uma pessoa fica anos endurecida e depois ela realmente cai em si, se arrepende e volta para a igreja. Uma pessoa que era salva. A disciplina é uma questão, não para o Bíblia. Exato, mas alguém que está dentro da comunidade você trata como cristão.
Pode ser que não seja, pode ser que não seja. A gente não consegue assim realmente sondar o coração daquela pessoa, mas as obras revelam algo. A gente trabalha com o que a pessoa demonstra através dos frutos dela. Isso justifica então o que está sendo dito aqui no versículo 5, né? 1 Coríntios 5. Entregue a Satanás para a construção da carne, a fim de que o Espírito seja salvo no dia do Senhor Jesus. Exatamente isso que ele explica. Exato. É o tempo. Isso, é uma tratativa, essa orientação que ele tem para o pecado, ele vai sendo mortificado. Uma vez que você está dentro da igreja e você está vivendo uma vida que não corresponde, mas ninguém fala nada, para você está de boa. A igreja pega uma pessoa que está nessa vida e diz assim: olha, você não vive como isso. Pega a ficha. Então assim, ele fala: bom, a ideia é essa, é um alerta mesmo, é um ato carinhoso, mas para que a pessoa seja tratada no pecado dela. É como se lá no mundo ela assim pudesse cair em si de fato. Agora eu estou fora da proteção de Deus, fora da família de Deus. Ela então realmente começa a sentir onde ela já estava, porém talvez era encoberta por causa do ambiente em que ela vivia. Quando o irmão é disciplinado, ele fica fora Ele fica fora da membresia, não. Não, ele Continua sendo membro. Talvez determinadas questões que ele está passando ou lutando contra, às vezes ele não vai exercer determinadas funções, né? Especialmente de alguém que está tratando algo mais sério, ele vai ensinar a igreja, parece que não faz sentido, né? Então, continua sendo membro, porque nós somos pecadores, né? Isso não é algo assim que é para determinadas pessoas que são mais miseráveis pecadores. Nós todos lutamos contra o pecado. Inclusive, assim, não sei se é bem nessa direção que o senhor está indo, mas ontem a gente estava falando com o Alan e a Ana em relação a como muitas vezes as pessoas do mundo enxergam a igreja como se, o cristão, como se fosse uma pessoa soberba, sabe? Que acha que é melhor que os outros. Então, quando a igreja realmente trata o pecado, ela está demonstrando que é exatamente o contrário, né? Nós somos pecadores, nós temos as falhas e nós queremos mudar, nós queremos lidar com isso. Então é simplesmente você encarar o pecado, né? Todos temos pecado, né? Nós precisamos encarar o pecado. Alguém mais? Com base naquilo que a gente leu em 1 Coríntios, capítulo 5, que a gente ouviu durante a pregação, que a gente está discutindo, é bíblico a questão da exclusão de um membro da igreja. Mas, quando a gente pega e olha lá fora, nas igrejas, é muito comum não ter esse tipo de entendimento, me parece, né, entre as igrejas, de não tratar esse assunto a ponto de se excluir o membro da igreja se ele estiver vivendo uma vida do pecado e não houver um arrependimento. O que vocês acham por que é dessa forma? Qual o entendimento, assim, eles ignoram, não entendem de uma outra forma, a tal ponto de não agir dessa forma, de tratar, de combater o pecado do irmão. E às vezes assim, a gente olha essas igrejas lotadas, e assim, às vezes, poxa, quando não há esse combate, é justamente aquilo, você fica tranquilo, porque ele não está mexendo na ferida sua, então você se sente bem ali, e é muito, às vezes é muito mais confortável para você ficar ali, porque ninguém vai mexer com você, e você com uma igreja que quer combater um pecado que tem na sua vida. Né? Qual é o entendimento que vocês explica a ausência dessa questão bíblica da exclusão de membro nas igrejas? Posso começar?
Primeiro, existe um ponto que hoje nas igrejas existe uma relação de consumo. Eu acho que esse é o primeiro ponto. O que é uma relação de consumo? Eu venho para a igreja, pego a minha bênção e deixo aquilo que a igreja quer. Às vezes a igreja ela quer ou o dinheiro da pessoa ou a presença da pessoa, porque o número também traz um certo status. Mas ela de fato não está preocupada com a vida da pessoa. Acho que um tempo atrás, não sei se foi no sermão, eu falei de uma família onde ele já estava há 4 anos na igreja, 3 anos, quase 4 anos, e eles nunca tinham escutado sobre disciplina na igreja. Nunca. Imagina uma igreja que passa 4 anos sem falar de pecado, sem tratar pecado. Então, acho que o primeiro ponto é essa questão de relação de consumo que existe. Cara, se você me entregar o que eu quero, eu te dou o que você quer e está todo mundo em paz. Então, a pessoa faz parte da comunidade, ela entrega aquilo que ela quer e ela recebe a bênção dela, e está tudo certo, todo mundo tem o que quer e vida que serve. Acho que o primeiro ponto é esse. Eu acredito que esse tratamento que as igrejas têm, ou falta dele, está associado com a própria compreensão do Evangelho. Porque o Evangelho ele começa com a compreensão da nossa pecaminosidade. Eu entendo onde eu estou diante de Deus. Eu entendo que tenho ofendido a Deus com a minha vida, eu tenho vivido uma vida de podridão, e eu preciso então me arrepender. Então, em geral, eu acredito que essas igrejas das quais você está falando, elas não vão falar sobre pecado de uma forma muito aberta e também não vão falar sobre arrependimento de uma forma aberta. Porque é algo que é um tabu, não precisa falar, o que importa é o amor. É o amor que deve prevalecer, e é uma compreensão errada, como a gente viu também hoje, do amor, do próprio amor. Então aí você tem simplesmente um ambiente onde a pessoa vai para massagear o ego. Ela tem o ego massageado, ela se sentir melhor e sair se sentindo melhor, mas não tem mudança nenhuma de vida. É apenas isso que acontece. Então, o que na prática isso o mundo invadiu a igreja. Então já não tem mais diferença do mundo para a igreja. A igreja perdeu completamente a identidade. É tanta importância que tem esse assunto aos olhos de Deus. Porque Deus ele preza pela pureza da igreja. Se não existe pureza, se não existe disciplina, já daqui a pouco não existe mais igreja. Nós passamos por 2 denominações de igreja muito mais elevadas. E a gente não escutou falar em disciplina da igreja. Não que nós somos filhos. Sim. Esse tipo de disciplina. Tratamento de pecado. Na história da IPC, já aconteceu caso. Em que isso aconteceu? Que isso chegou a disciplinar mesmo? Sim, várias vezes. Várias vezes. Dá errado. Eu queria até falar para vocês mais um comentário, uma pergunta. Ontem eu trouxe a minha prima e o primeiro comentário sobre a nossa igreja era uma coisa que eu tinha no meu coração quando eu tentei ir para a igreja e saí, e depois quando eu voltei. O primeiro comentário dela foi: a hospitalidade é muito boa. Eu tenho certeza que toda pessoa que foi disciplinada, inclusive uma pessoa que eu amo muito, ela foi por amor. E foi por esse amor que eu voltei. Então, hoje pegou muito a pregação e todo esse assunto comigo. E eu gostaria de agradecer a todos os irmãos pelo amor infinito dessa igreja. A misericórdia de Deus me alcançou. E às vezes a vergonha pega, mas é muito bom estar com Deus. É muito bom estar com vocês. E que o Senhor esteja orando
que mais pessoas que todos nós amamos tenham também essa misericórdia alcançada. Que nós possamos ver famílias realmente são salvos. Eu amo todos vocês. Nós amamos você, né? A gente, para vocês entenderem um pouquinho, né? Há alguns anos a Tainá aconteceu que ela foi se distanciando, e no caso dela especificamente, nem precisou acontecer esse processo, porque ela mesma sentiu que ela estava distante, né? Não sei se você me corrija se eu estiver errado, né? Então, ela mesma foi se auto-excluindo, digamos assim, por causa da vida que ela estava levando. E aí a consequência é que ela também é desligada do hall de membros. E Deus foi trabalhando na vida dela e graças a Deus ela está conosco hoje. Mas Bom, para a gente finalizar, fazer uma pergunta, então, acho que já até começou a resposta. Qual é o propósito final da disciplina? Ganhar o nome. Mateus está nos dizendo, o apóstolo Paulo nos diz, receba o irmão com alegria, ganhar o nome. E é interessante que a ideia sempre é ganhar. É como os nossos filhos. A gente não quer perder os filhos, por isso a gente vai lá e às vezes corrige ele. O irmão também é ganhar, trazer de volta, restaurar, ter comunhão novamente com ele. É isso que eu gosto da disciplina, às vezes dizer para ele com muito amor, hoje você não está vivendo como a comunidade espera que você viva, mas que se você se arrepender, seja bem-vindo, venha de volta, nós estaremos com os braços abertos, esperando. Ok, obrigado, então.